Bom, o nome que eu dei para essa aula aqui, para a ideia aqui para discutir com vocês foi mediativismo, que nada mais é do que a junção entre duas palavras, de mídias com ativismo. E aí, a principal contribuição que eu quero deixar aqui, a principal coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, é um convite para a gente olhar como que ao longo do tempo os movimentos sociais, os ativistas, os povos originários, os povos da floresta, os quilombolas vão se apropriando das diferentes mídias próprias do seu tempo, né? De formas diferentes para fazer comunicação e vão pensando a comunicação de forma diferente. E aí, cada momento desse, a gente vai tendo um nome para tentar explicar o que está acontecendo ali. Então, a ideia é que a gente possa olhar para esse histórico de como os movimentos sociais se apropriaram da comunicação para a gente pensar e refletir como é a forma que a gente está fazendo comunicação hoje. Quando o Proteger Educa me chamou para fazer essa aula, a ideia é que eu possa trazer um pouco desses conceitos para vocês, de coisas que vocês já estão vendo na prática, vocês já estão trabalhando com ferramentas, já conhecem algumas experiências de comunicação popular, de mediativismo, e a ideia é que a gente possa refletir um pouco sobre isso aqui. Então, a ideia de colocar o nome mediativismo é porque esse nome também ele é amplo o suficiente para a gente pensar, né, nessas diferentes apropriações que pode ser, vamos pensar, do jornal impresso até o WhatsApp e tudo isso, até outras formas de comunicação também, o teatro, a pintura, a dança, o hip hop, a poesia, o repente, enfim, formas de comunicação que os movimentos sociais vão tendo também, porque nem tudo é só o que é feito pela internet, pelo rádio, pela TV, que são os veículos mais convencionais, mas tudo isso são formas de comunicação que são importantes e que, horas, são estratégicas para cada tipo de movimento social, coletivo ou grupo. Então, é isso. Acho que, em resumo, a gente pode pensar que o mediativismo é essa apropriação da comunicação pelos movimentos sociais para fazer denúncia, para expressar seus descontentamentos, para proteger seus territórios, para defender práticas sustentáveis de vida, né, modos sustentáveis de vida, para valorizar as culturas, defender o patrimônio, né, histórico de cada povo. Então é isso, assim, é uma coisa ampla, e aí a gente vai agora também ver como isso vai acontecendo na prática. Pode passar o slide, Letícia? Então, assim, aqui só para a gente combinar para que rumo a gente vai, o objetivo dessa aula, primeiro, né, é apresentar alguns conceitos para vocês de comunicação popular, de mediativismo, né, que é aqui que eu estou englobando, a partir de um olhar para a apropriação da comunicação pelos movimentos sociais ao longo do tempo. Também apresentar e discutir a luta pela democratização da comunicação, e, por fim, refletir sobre o momento atual que a gente está fazendo, sobre esse ativismo midiático que vocês estão aqui para fazer, que vocês estão aqui fazendo do território de vocês, e pensar até que ponto, e trazer alguns questionamentos de como isso tem sido feito hoje. Muitas vezes no Twitter, no Facebook, que depois a gente vai discutir aqui, que eu estou chamando aqui de mídias corporativas, né, que são empresas, mídias de grandes empresas. Então, é isso. Não se preocupe que a gente vai ver cada ponto desse aqui com calma, pouco a pouco. Pode passar o slide. Aí a minha ideia aqui, eu sei que vocês já fizeram várias dinâmicas de apresentação, já mandaram os vídeos de apresentação, então eu queria propor aqui uma dinâmica para a gente se conhecer, entender aqui qual que é o nosso universo informativo, ou seja, como que a gente se informa. A gente está falando aqui de fazer comunicação, de fazer uma comunicação ativista, de fazer uma comunicação popular, mas por onde que a gente se informa? Então, eu coloquei 3 perguntinhas aqui, e agora eu vou querer escutar vocês um pouco. E aí eu quero saber por onde vocês se informam. Pode ser, vocês podem colocar no chat, podem abrir o microfone e falar, que a gente vai anotando aqui. É pelo TV?
pelo rádio, canal que vocês seguem, pela rede social, Instagram, pelo WhatsApp. E aí, em termos de notícia, né, dessas informações, tem algum programa que vocês gostam especificamente? Eu assisto nacional. E, ao mesmo tempo, a outra pergunta é que pessoas são confiáveis, de que pessoas confiáveis você escuta a informação? Pode ser da professora, pode gostam, enfim, pode ser qualquer pessoa, só para a gente entender. Então, eu vou pedir para a Letícia clicar nesse link ali, que é um quadro em branco para a gente anotar isso. E aí eu vou fazer as perguntas de novo para vocês se lembrarem, uma de cada vez, e a gente pode ir comentando. Pode ser? Então, ó, a primeira pergunta é por onde vocês se informam? Onde vocês consomem conteúdo? É na TV, no rádio, em algum site, num jornal, numa revista ou em alguma rede social? É na TV, onde tem um site também de internet, para ficar mais atualizado. Quem está falando aí TV e redes sociais pode especificar também, tipo, qual rede social, qual canal de TV. Que aí a gente. Eu utilizo mais a TV praticamente, né, professora? Porque na minha aldeia não tem internet. Mais ou menos é a TV mesmo. Aí, às vezes, na cidade a gente utiliza a rede social, né? Eu gosto muito de assistir o programa sempre na SBT e o Balanço Geral também na Record. Pronto. Vou lançar então a segunda pergunta, que algumas pessoas já falaram aí do balanço geral. Então, qual que é o programa de notícia predileto, ou no caso do Instagram, do Facebook, qual que é o canal que vocês mais usam? Por exemplo, pode ser, sei lá, vamos dizer, no Instagram, a página da mídia Ninja. Aí vocês podem me dizer qual que é o canal no Instagram, no Facebook e qual que é o canal de TV também.
O meu é 2, né? O Jornal Nacional às 8 da tarde, Balanço Geral. Professora, nossa, é mais a TV mesmo, o Jornal Nacional que a gente assiste mais no nosso território, mano. Aí é o Nacional mesmo, Jornal Nacional. O Balanço Geral e SBT, o Tá Na Hora. São os meus prediletos. E, por exemplo, pode ser canais que não necessariamente são de jornalismo, mas que vocês se informam por lá. Por exemplo, tem uma página que é o Choquei, que dá notícias do mundo, de famosos, às vezes até de eventos, e às vezes a gente se informa por lá também. Eu gosto também da SBT, né? Que fala focalizando a famosa. Pois é, Choquei sempre dá notícia muito mais rápido do que todo mundo. Então, só para fechar a última pergunta, para a gente concluindo também, uma pessoa que seja referência para vocês, assim, que vocês escutam informação confiável dessa pessoa. Pode ser o apresentador do Jornal Nacional, pode ser qualquer pessoa que vocês confiam na informação dessa pessoa. Eu confio na informação do governo do Balanço Geral, então fica canta cagada. Igualmente o colega aí também, é do Glutino, né? Que ele é sempre mais divertido, ele também bem esclarece. É legal a reportagem dele. Mais alguém ou a gente fecha aqui? Professora, é do livro também, que eu confio mais na reportagem dele, Jornal Nacional. Pronto, essa já introduziu aí. A ideia é essa mesmo, a gente tenta entender esse nosso universo informativo. E
aí eu acho que aqui a gente pode pensar algumas coisas. A gente mais escuta, a gente mais lê, ou a gente mais assiste. Acho que aqui assistir e então ler, mas principalmente assistir e ver, né? O Instagram é bem imagem, também a gente lê, acaba bastante, né? Mas acho que a Gabriela, se alguém pode falar. Aí uma coisa que eu quero chamar a atenção é quem fez esse conteúdo. Tem alguém que quer comentar isso? Quem mais pode comentar algum? Quem faz o Jornal Nacional? Quem faz o Vaso Geral? Os dois apareceram mais aqui. São jornalistas, né? Apresentadores de TV. Então é isso. E aí, quando eu pergunto aqui, por quem que esse conteúdo é feito, quem são as pessoas que a gente mais confia, aqui, pelo menos, não apareceram nas suas redes pessoais, né? Mas a gente vai ver que mais pra frente, hoje em dia, as redes pessoais são bem importantes. Quando a gente recebe alguma informação no WhatsApp, por exemplo, se a Beatriz mandou alguma informação para vocês sobre o curso, vocês sabem que é fiável, né? Por quê? Porque vocês conhecem ela, sabem que estão fazendo o curso com ela. A mesma coisa se a mãe, se o professor, o vizinho fala sobre alguma notícia da cidade, sobre alguma estrada que está quebrada, vocês confiam nisso também. Você não vai pegar a estrada, não vai pegar alguém avisando que não está bom para ir por lá. Então é um pouco o que a gente pensa, né? Em toda essa forma da gente se informar e da gente entender o mundo. E aí entender o que a gente consome aqui para a gente pensar agora nesse mediativismo com base na nossa experiência pessoal. Aí pode voltar para o slide, Letícia. Pode passar. Isso, obrigada. Então, agora vamos pensar um pouco nessas ideias gerais, nesses conceitos de comunicação. Aqui tem várias palavrinhas. Cyberativismo, que é esse ativismo de internet, né, feito na internet. Mediativismo, que eu já expliquei para vocês. O hackativismo, que é esse ativismo de hack, de pessoas que são muito espertas em computadores, em programação, tipo o criador do Facebook. Comunicação popular, comunicação comunitária, comunicação alternativa. Aí eu não sei se vocês já ouviram esses termos outras vezes na vida de vocês, se alguém tem semelhança com algum deles. Alguém quer comentar isso? Nunca ouvi. Ou então ouvi. Põe a mãozinha aí quem já ouviu ou quem já ouviu algum desses termos. Se vocês puderem colocar aí. Aí pode passar, Letícia. Janquiel já ouviu. Janquiel, você quer falar qual desses termos você já tinha ouvido falar e o que significa? Qual? Hackativismo, tive vários colegas já. Já tem amigos hackers. Bem acompanhado. Tá certo. E aí, o que eu falei para vocês no início, que eu estava usando esse termo do mediativismo para englobar todas essas formas de expressão de comunicação. Então, é isso, a gente vai usar mediativismo aqui como essa utilização geral de mídias e tecnologias da comunicação pelos movimentos sociais. Pode passar o slide 5. Ele vai incluir todas essas. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que essa apropriação das mídias foi feita de forma diferente ao longo do tempo. Aqui na foto ao lado tem a foto de um jornal anarquista, operário, de 1917. Ele foi criado em 1917. Ele é de uma época, né, onde a gente tinha muito o movimento... Oi, Dal, você ia falar alguma coisa? Tem tempo ainda. Bom, se quiser falar, pode falar. Então, certo. Bom, então, esse jornal A Plebe, ele é um dos exemplos que a gente pode ter dos jornais operários, da imprensa operária. Se vocês pensarem lá no início do século XX, o jornalismo ainda, né, nascente, os jornais ainda sendo criados, poucas pessoas podiam ler, né, muitas pessoas eram analfabetas.
mas você também tinha o início de um movimento operário, de pessoas que começavam a ser assalariadas, e essas pessoas, elas criaram seus próprios jornais, criavam panfletos, né? A pessoa falava panfleto na porta de fábrica, então eram ali mensagens que trabalhavam muito a identidade dessa classe operária, a identidade de trabalhador. Então, a gente tinha essa imprensa, a mídia que tinha ali na época, né? Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, o que tinha era jornal, e esse jornal era apropriado por esses trabalhadores para unir, né? Para dar unidade com outros trabalhadores, buscando melhores condições de vida, melhores condições salariais, e, ao mesmo tempo, muitos desses jornais, principalmente os jornais anarquistas, eu não sei o quanto vocês já ouviram falar, mas é um movimento, né, de ideias, vamos dizer assim. Muitos desses jornais, eles estavam focados na própria educação dos operários, né, das pessoas que não sabiam ler, que às vezes precisavam formar ideias sobre determinados assuntos, e tal. Era um pouco isso. Pode passar o slide, por favor? Aí aqui, ó, eu coloquei para vocês um pedaço de um jornal de Manaus, que era um jornal operário, de 1909, e aí vocês até veem que a forma de escrever era um português mais antigo. E aí tem um pedaço dele, né, desse jornal, que está escrito lá: e que melhor veículo, senão a imprensa, para fazer conhecido no universo todo o atentado feito às nossas liberdades e aos nossos direitos e justiças a quem merecer. Quer dizer, eles estão defendendo aqui esse instrumento de comunicação para fazer as outras pessoas saberem do quanto a liberdade deles estava sendo em xeque, né, pelos patrões, por quem explorava o trabalho deles. Então, você tem aqui uma forma de comunicação que a gente está chamando de imprensa operária. É importante a gente entender que eu estou falando aqui de exemplos históricos, mas esses exemplos se misturam. Hoje continua existindo a imprensa operária, não é que ela deixa de existir, mas você tem um momento ali onde ela é importante naquele sentido. Pode passar para o slide. Aí agora aqui eu vou trazer uma outra experiência, eu vou dar um salto aqui na história e a gente vai para a década de 70, 80. Aí do lado a gente tem uma foto, né, de uma rádio poste. Eu não sei se alguém já viu uma rádio poste funcionar, mas o pessoal instala, né, megafone nos postes, geralmente uma comunidade pequena, e a comunicação da comunidade vai sendo por ali. E do lado tem um livro que é bem interessante também, que chama A Imagem nas Mãos, o Vídeo Popular no Brasil, que vai falar de vários movimentos populares dessa época, que se apropriou do vídeo, né? Se você pensar ali na década de 70 e 80, a gente estava longe de ter cada um celular que filmasse as coisas, né? A gente começava a ter aquelas primeiras câmeras portáteis, nem todo mundo tinha, era um recurso difícil. E aí, mas os movimentos populares, eles começaram já a entender a importância daqueles instrumentos ali e pensar o que eles poderiam fazer com o rádio, com a TV, que continuavam. E nesse período, tanto no Brasil e na América Latina, surgem vários movimentos que a gente chama de movimentos populares, que buscavam fazer uma comunicação do povo para o povo. Por exemplo, a comunicação que o Jornal Nacional faz é uma comunicação feita por jornalistas, por uma empresa que tem fins lucrativos, para a gente, então não é feita pela gente. A comunicação aqui, nesse momento, não, são as próprias pessoas fazendo comunicação para elas. E aí vão surgir rádios comunitárias, esses vídeos populares, TV de rua, e aqui você tem uma série de movimentos assim, de direitos nos bairros, que estavam buscando mães por creche, por melhores condições de vida nos bairros, por saneamento. É um momento onde está
que é muito efervescente esse movimento. Vocês vão pensar que aqui no Brasil estava perto da gente estar caminhando para a Constituição, né? Então, você tem uma demanda da população em geral por democracia. Então, aqui a gente vai ter essa comunicação, né? A gente vai falar de alternativa e popular, porque ela vai se colocar contra os meios de comunicação que dominavam na época, para fazer essa comunicação diferenciada, essa comunicação que atendia aos interesses desse povo. Né? No meio rural você vai ter muitos movimentos sem terra, e assim vai. Pode passar aqui do lado eu fui procurar é legal o site do MST que você consegue acessar os jornais antigos, né? Mas você tem que um boletim do MST de 1982. Quer dizer, eles apostando aqui nesse momento nesse tipo de comunicação popular que ainda no impresso, né? Continua, então, né? Os movimentos sociais, eles começam a usar o rádio, os vídeos, mas eles continuam usando também as revistas e os jornais. E aí aqui eu separei um trechinho para vocês de uma pesquisadora que trabalha com esse tema da comunicação popular alternativa, explicando um pouco esse sentido, né? Aí ela fala assim, a comunicação popular alternativa se caracteriza como expressão das lutas populares por melhores condições de vida que ocorrem a partir dos movimentos populares e representam um espaço para a participação democrática do povo. Então, a palavra-chave nesse momento aqui, na década de 70 e 80, era esse anseio por democratizar os espaços, porque a gente pudesse falar também, que a gente não pudesse só ouvir, que a gente pudesse ter um espaço de dizer como a gente quer as coisas, que vai culminar depois na nossa Constituição e todo esse movimento democrático no Brasil. Pode passar para o slide 10. E aí, no final dos anos 90, essa comunicação, então a gente estava lá em 1900 e bolinha, a gente deu um pulo para 70 e 80, e agora vamos falar dos 90. Agora eu vou começar a apertar o tempo para a gente olhar para esse momento histórico perto da gente com mais detalhe, né? Então, lá na década de 90, essa comunicação ela ainda sofre algumas modificações. Aqui do lado, por exemplo, a gente tem uma foto da TV Mocoronga. Alguém já ouviu falar na TV Mocoronga? Ela é um canal de TV bem interessante, que foi criado por uma ONG que chama Saúde e Alegria, no Pará. Eles, atuam com povos que estão bastante isolados, que às vezes é 1 dia, 2 dias para chegar de barco. E eles criaram uma série de instrumentos de comunicação para trabalhar com esses povos ribeirinhos, questões da própria cultura, da autoestima, questões educativas. Então, assim, na década de 90, você tem essas organizações não governamentais, essas organizações da sociedade civil, que passam a enxergar na comunicação, que já vinha sendo utilizada por aqueles movimentos populares, como uma forma da gente trabalhar a educação, da gente trabalhar a identidade, da gente fortalecer quem a gente é. Um pouco disso que a gente está fazendo aqui, né? A gente vai usar a comunicação para olhar para a nossa própria cultura, para o nosso próprio povo, para o nosso próprio território, né? Então, assim, a comunicação, às vezes, ela ajuda, é um espelho, né? Ela ajuda a gente a olhar para quem a gente é e valorizar isso. Então, nesse momento, na década de 90, a comunicação passa a ser pensada assim, olha, esse aqui é um instrumento da gente poder falar quem a gente é, de ampliar as vozes, né? Então, a comunicação é vista como identidade e como educação. E aqui também começam a surgir os canais, né? Você tem os canais universitários, do Poder Judiciário, aqueles canais que às vezes a gente acha chato, que abre lá e está passando as assembleias e tal, mas também tem espaço para conteúdo educativo neles, canal do Futura, canal do Senac. Então, vai um pouco, a gente tem como resultado dessa luta por democratização da comunicação, a gente tem uma ampliação dos canais de comunicação. A gente passa a ter um pouco mais de espaço para falar. E, ao mesmo tempo, da década de 70 e 90, os movimentos sociais foram também aprendendo estratégias para se inserir nesses movimentos sociais.
Eu não sei se vocês já acompanharam alguma vez em que o Jornal Nacional falou do território de vocês. Já aconteceu isso? Algumas vezes acontece, né? Eu imagino que aí deva ter acontecido, porque eu sei que tem uma questão. Ah, pronto. Quer contar-me, sim? Como que foi isso? Professora, na verdade, eu de vez em quando, na verdade, de vez em quando eu assisto, né, que no caso, como eu sou indígena, conta muito a história do povo indígena, né, principalmente, eu conheço algumas etnias aí para cima, aí do município de Manicoré, que eles são bem isolados mesmo, até em Manaus, não sei se vocês já viram em alguns canais aí, no jornal no Jornal Nacional, né? Do Amazonas também sempre passa isso, entendeu? Ó, isso aí é muito legal, porque isso daí são estratégias que os movimentos sociais fazem para ganhar espaço nesses veículos, que nem sempre, não é todo dia que o Jornal Nacional passa, mas de vez em quando ele passa. E pode ter certeza que tem uma articulação dos próprios movimentos sociais, das ONGs, dos movimentos de sociedade civil do entorno, das escolas, dos professores, para que ali para conquistar aquele espaço, para que o Brasil possa saber um pouco mais sobre a Amazônia, né, que muitas vezes não sabe. Então, é um pouco disso, né? A gente foi aprendendo essas estratégias também. Pode passar o slide. E aí, agora eu vou. Ah, pronto. A Beatriz comentando sobre o ATL também. O ATL, que é o acampamento. Olha aí, nós temos vários exemplos bons. Quer comentar, Neto? Esse do Globo Repórter eu não vi, não, quero ver. Não, o Neto não vai comentar, não, mas tudo bem. Depois a gente assiste. Depois você manda pra gente esse link que a gente tem que assistir. Agora a gente, então, vou dar outro salto aqui e eu vou para perto dos anos 2000. Não sei quantos anos vocês têm direitinho, não, mas talvez aqui vocês já tinham nascido. Tá certo, Neto. Quando tiver melhor, você conta pra gente. Mas talvez aqui vocês já tinham nascido, ou perto de nascer, ou alguns já nascidos. Eu já estava nascida aqui já. Aqui a gente vai ter o que a gente vai passar a chamar de ativismo na internet. O rádio deixou de existir, a TV deixou de existir, o jornal deixou de existir, a revista deixou de existir? Não, tudo isso continua sendo usado e cada coisa no seu lugar. Mas aqui a gente passa a ter a inovação do momento foi a internet. Ali no final da década de 90, a internet começa, entre aspas, a ser popularizada. Nem todo mundo, hoje muita gente continua sem acesso à internet, né? Alguém comentou aí que no território ainda não tem internet. Então, assim, essa desigualdade ela existe até hoje, mas na década de 90 ela deixou de ser uma rede utilizada por pesquisadores, por cientistas e passou a ser utilizada por pessoas civis, comuns, que não eram desse meio. E aí, a gente tem os movimentos sociais veem isso e falam, opa, a gente precisa estar aqui também. E aí tem um movimento social muito importante, que ele é tipo emblemático para entender o uso da internet e ele revolucionou muito a forma dos movimentos sociais entenderem a internet. São os zapatistas, que é um movimento indígena mexicano. Alguém já ouviu esse nome? Alguém conhece? Se alguém quiser comentar, pode dizer aí. Então, eu vou falando. Acho que não. Acho que pouca gente. Só a Beatriz aqui que eu vi que balançou a cabeça, mas eu não vejo todo mundo também. Bom, o movimento zapatista, ele está no sul do México, numa região montanhosa. São várias etnias indígenas diferentes, que tem também uma relação com alguns grupos guerrilheiros da época, porque ele nasce ali na década de 70, 80, que tinha um pouco de luta armada, mas ele vem de uma fusão e ele se transforma muito nesse momento. Porque a principal coisa aqui, esse movimento é interessante por muitas coisas, mas a principal coisa aqui, né, para o nosso ponto aqui hoje, a nossa conversa, é que eles passam a enxergar a comunicação como arma. Literalmente, a comunicação passou a ser uma arma.
Então, eles que vinham de uma luta armada, falam assim, não, a gente vai... Eles têm arma até hoje, assim, é uma questão de garantir a soberania do território, porque a relação com o Estado mexicano é muito complicada, mas eles começam a falar assim, nossa principal arma agora é a comunicação, e a gente vai usar isso para se defender. E aí, no dia 1º de janeiro, né, no ano novo de 1994, eles saem às ruas e para fazer uma manifestação contra um acordo de comércio que o México estava assinando com os Estados Unidos e que ia ser muito ruim para a população. Eles saem às ruas e, a partir daí, eles declaram o território deles autônomos. Então, imagina que vocês dissessem assim, não, agora que a Resex é um território autônomo do Brasil. A gente aqui dentro, a nossa Resex aqui, a nossa educação, a nossa saúde, a nossa política, o nosso presidente, tudo a gente que decide. Eles fazem mais ou menos isso, assim, é mais complexo, mas para simplificar seria isso. E aí eles começam a fazer uma coisa que é se comunicar, é chamar para proteger eles uma rede de pessoas. Eles lançam comunicados para o mundo olhar para lá. E aí eu tinha um ativista nos Estados Unidos que cria um site, que é esse site Enlaces Zapatistas. Se vocês verem aqui do lado, vocês veem que tem o histórico desde 1993, né? Eles em 94 eles saem. Então, assim, ele cria esse site e no início o que esse site fazia era pegar informações de um jornal de esquerda mexicano que falava um pouco sobre o conflito que estava acontecendo no sul do México e punha isso na internet. E aí outras pessoas, principalmente dos Estados Unidos e da Europa, conseguiam ler isso, começaram a se organizar para defender os zapatistas, a fazer uma pressão internacional para que o Estado mexicano não entrasse dentro do território deles. Então acontece uma coisa assim muito maluca. Ao invés de usarem as armas para defender os territórios, eles passaram a utilizar essa forma de comunicação e vinham pessoas que faziam desses lugares, né, que eles chamavam de brigadas pelos direitos humanos, que vinham para dentro do território, faziam relatórios sobre as violações de direitos humanos, sobre o que o Estado mexicano estava fazendo, e depois isso era colocado nesse site, nessa época também, além dos sites, que eram as primeiras páginas web, a gente fala de web, né? As primeiras páginas na internet, os primeiros sites, também tinham as listas de e-mail. Eu não sei se alguém aqui é da época da lista de e-mail, mas era mais ou menos um grupo de WhatsApp, só que no e-mail. E aí, um pouco mais lenta a comunicação. Mas aí, a partir dali, eles conseguiam difundir um e-mail para a Europa inteira, para os Estados Unidos inteiro. E isso ia gerando muita solidariedade. E aí esses ativistas nos outros países se organizavam para mandar dinheiro, para mandar recurso tecnológico, para mandar máquinas que eles precisassem. E aí essa foi uma verdadeira revolução. Um outro movimento brasileiro que tem uma história similar é o MST também. O MST tinha, o Movimento Sem Terra, vários comitês de apoio ao MST nos Estados Unidos, na Europa, em que propuseram várias, às vezes, projetos de colaboração de pesquisa, de agricultura, e ajudavam nesse momento, principalmente, de denunciar as violações contra esses ativistas, né, socioambientais, que acontece até hoje no Brasil, e aí ajudava nesse momento a difundir esse tipo de informação. Então é isso, aqui os zapatistas inauguraram isso, a comunicação passa a ser uma arma. Ela pode mudar as coisas, ela pode proteger uma população assim, entre aspas, como as armas. A história é mais complexa, mas eu acho que aqui essa fica sendo a grande lição deles, assim. Pode passar o slide. E aí, se a gente avança mais um pouquinho, assim, no final dos anos 90, quase 2000 ali, a gente vai ter esse slogan, né, do Seja Mídia. Aí do lado você tem uma rádio que está funcionando na Universidade de Mato Grosso, uma rádio feita ali por estudantes. Você vai ter esse Seja Mídia, é o slogan de uma articulação mundial que ficou conhecida como Movimento Antiglobalização.
Vários ativistas se juntaram em 1999 para questionar muitos dos acordos comerciais que estavam acontecendo, principalmente feitos pelo Banco Mundial, pela Organização Mundial do Comércio. Nessa época, no final da década de 90, tinha muito um discurso da globalização. Diga aí, Neto, pode contar para a gente. Oi, boa noite. Boa noite. No final do ano, né, a gente teve a presença do Profissão Repórter aqui, Caco Barcelos, essa equipe, estiveram aqui na nossa área e fizeram uma reportagem. Assim, não foi uma reportagem tão grande, durou mais ou menos 2 minutos, mas deu de mostrar um pouco do nosso trabalho de extrativismo. Aí, eu vou tentar recuperar o link, a reportagem, eu vou mandar lá no grupo para vocês, tá bom? Ô Neto, conta aí como... E eles foram aí como? Vocês conversaram com eles? Teve alguma articulação? Como é que eles chegaram até aí? Sim, eles chegaram através da associação que fez o convite a eles, e eles chegaram aqui, né, reuniram o povo, e a gente teve uma roda de conversa com eles, foi bastante legal, foi bastante interessante. Muito legal. Obrigada, Neto. Aí, então, vou voltar aqui para o final da década de 90. Aqui tinha um momento que era uma discussão que o pessoal falava assim de globalização, né? É quase que o termo globalização aqui estava na moda, e o pessoal, existia o pessoal, que eram esses organismos financeiros, queria colocar uma certa ideia na cabeça da gente que não tinha mais desigualdade, que era todo mundo igual, que não havia fronteiras entre os países, que os produtos podiam ter livre circulação, não precisavam pagar imposto. E aí esses movimentos, esses ativistas começaram a dizer assim, não, aqui tem muita desigualdade, não é igual, as coisas não podem ir de lá para cá assim, existe a indústria nacional, existe outras questões de saúde, de educação que não são comercializáveis, começaram a questionar toda essa ideia de globalização. E esse movimento aqui vai fazer uma coisa que é muito interessante, eles vão criar uma plataforma de comunicação independente, baseada em software livre. Era os amigos hackers foi de Missinho, né, que tem amigos hackers, que faziam, tinha a parte dos hackers que faziam essa plataforma. Então, eles criaram um sistema, uma plataforma, um site, foi Janquiel, de comunicação, de cobertura dos protestos. Então, por exemplo, Aí lá em Manaus tinha um coletivo anti-globalização. Esse coletivo podia entrar nessa plataforma e publicar seus textos, suas ideias, e isso tudo ia para uma mesma plataforma, onde ia ter de um ativista francês, de um ativista... Tudo bem. O importante é que você chegou. Aí, então, você tinha vários ativistas de várias partes do mundo escrevendo em uma mesma plataforma criada por esses ativistas. Hoje a gente fala muito é uma cobertura colaborativa. Era nessa época, eles criaram o que a gente chamou de cobertura colaborativa. E isso foi muito importante na época, porque esses protestos contra a globalização, eles chamavam de Dia da Ação Global. Então, eles marcavam um dia, 6 de maio. Em todas as partes do mundo, as pessoas, esses ativistas que estavam ligados a esse movimento, eles iam fazer protestos em suas cidades. Então, é isso. Lá em Mato Grosso existia uma rádio, lá não sei aonde, e existe outro grupo. E eles todos convergiam nessa única plataforma criada por eles mesmos. Esse site, ele foi tão importante que em 2002 já eram 89 sites, né, em diferentes idiomas, em 31 países. Então, assim, no mesmo país, às vezes você tinha, né, mais de um site. Em 2006 eram 150 sites.
Em alguns países, ele chegou a ser o site mais acessado do país, o terceiro mais acessado e tal. Então, se você pensa nisso, tipo, é a mesma coisa que se você tivesse um canal de comunicação alternativo, se a gente criasse aqui hoje, o nosso grupo aqui, a gente criasse um site e esse site pudesse concorrer em audiência com o Jornal Nacional. Isso, para a época, foi uma coisa magnífica, sabe? Na discussão pública. Então, foi muito, muito importante. E aí eu acho que a gente precisa guardar isso. Essa plataforma, ela era feita por eles tinham os códigos, né, do computador, das plataformas, da forma de comunicação deles, esse movimento que a gente chama, né, de software livre, e era uma mídia colaborativa. Então, esse movimento ele impactou muito o ativismo também. Essa forma que você pode construir com o outro. Ele foi um movimento muito ligado ao zapatismo, sabe? Então, ele trouxe do zapatismo isso, essa forma de construir a comunicação de forma colaborativa com pessoas que você nem conhece. Imagina que se a gente tivesse um movimento de comunicadores de todas as resecs do país. Tá, você nem conhece a pessoa, às vezes tem uma realidade muito diferente, mas você está construindo algo junto com ela. Então, o que eles fizeram foi isso, só que numa escala mundial. Foi algo, assim, realmente muito importante. Pode passar o slide. E aí, por fim, eu vou chegar aqui onde a gente está hoje, né? Que eu vou falar que é o ativismo na era das redes sociais, né? Aí, do lado, a gente tem vocês lembram dos protestos em junho de 2013? Eu sei que em Manaus teve também, o pessoal ocupou as ruas, saiu, aqueles protestos que começaram por causa do preço do ônibus, mas depois ele foi se ampliando, e em cada cidade ele estava falando de coisas diferentes. Vocês lembram disso? De ver essas coisas na TV? Vou entender que sim, viu? Sim. Pois então, o que esses protestos tinham em comum? Eles aconteceram no Brasil, mas eles aconteceram também em outras partes do mundo, né? Na Espanha, na França, nos Estados Unidos, na África, nos países da América Latina, na Colômbia, nos países asiáticos. Eles eram muito diferentes, não dá para dizer que ele é um protesto só. Em cada um desses lugares ele tinha contextos e pautas e formas completamente diferentes, mas eles guardam uma característica em comum. E essa característica em comum é o uso das redes sociais, dessas plataformas, como o Instagram, o Facebook, o WhatsApp e outras plataformas, né? YouTube, enfim, infinitas plataformas. E aí aqui eu quero ressaltar uma primeira diferença para os outros exemplos que eu mostrei. As plataformas que esses movimentos sociais estão utilizando, elas não são deles, elas não são seguras, no sentido que não foram criadas por eles. Elas são de empresas que criaram essas plataformas para ter lucro financeiro. Então, você tem um ativismo que é feito em plataformas que não são nossas, não são plataformas ativistas, são plataformas comerciais que a gente se apropria delas para fazer ativismo. Então, as redes sociais, elas, ao mesmo tempo que tem esse problema, elas foram muito interessantes pela agilidade, né, pela rapidez de você chamar um protesto e rapidamente muitas pessoas irem para a rua, e de aquilo ter uma repercussão tão grande que no outro dia mais pessoas chegavam para esse protesto. A imprensa começou criminalizando, daqui a pouco já mudou de ideia de tanta gente que tinha. Então, tem isso. Mas esses protestos também tiveram duas outras características que eu quero ressaltar. Uma é que, de forma crítica, muitas pessoas falaram que isso era um ativismo de sofá, ou seja, que esse ativismo feito nas redes sociais é um ativismo de quem fica sentado lá falando as coisas, ao invés de ir na rua, ao invés de realmente lutar pelos seus direitos. E aí isso é uma ideia muito questionável, assim. E aí essa frase aí do lado, né, saímos do Facebook, que o menino está segurando, rebate um pouco essa crítica, né, não, a gente está na rua, é só uma forma de estar na rua diferente, né, somos uma geração diferente, que faz as coisas diferentes.
Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes a própria existência desses cartazes individuais, eles foram lidos como uma certa dose de individualismo, assim. Cada um com seu cartaz, cada um com a sua ideia. Eu falo aqui da passagem, o outro fala da educação, o outro já está falando de outra coisa, e a gente, no final, está juntos pelo quê? O que está unindo a gente? Então, se a gente vai pensar lá nos jornais operários, né, que tinha como objetivo principal unir os trabalhadores, aqui definitivamente não é difícil ter um objetivo principal, ter um elemento de unidade, embora a gente possa ter leituras bem amplas e flexíveis sobre isso, né? São movimentos por melhores condições de vida, ou começou por isso, começou por aquilo. Mas é difícil, não existe essa unidade igual existia antes. Não estou dizendo que é ruim ou bom, mas esse elemento agora ele é mais diverso. Nas redes sociais a gente faz o quê? Cada um posta o que está comendo, cada um posta o que está fazendo, cada um posta seu jogo de futebol, né? Cada um posta a sua experiência pessoal com alguma coisa. A sua família, os seus filhos, o seu cachorro, enfim. E aí, isso aí vai fazendo com que a gente comece a expressar o descontento ou as ideias políticas da gente de forma muito personalizada, ou seja, de muito pegada à experiência pessoal de cada um, à imagem pessoal de cada um. Então, isso vai modificando também a forma da gente fazer ativismo, da gente pensar e expressar o ativismo e mobilizar temas que são importantes para a gente. Aí, do outro lado, aí eu colocar a plaquinha também, que provavelmente é de um protesto na Bahia, em que um jovem coloca lá, né? Spray de pimenta em baiano é tempero. Baiano é uma pessoa que é conhecida por comer muita pimenta, e esses protestos tiveram muita repressão policial com spray de pimenta, né? Então, quer dizer, ele utiliza o pertencimento dele de ser baiano para criticar a violência policial. Então, assim, acho que isso traduz um pouco como é que a gente vai vendo ali, né? Como é que a gente vai expressar esse descontento que é diferente dos outros momentos, né? Pode passar o slide. E aí, uma outra questão aqui vai ser sobre as formas de organização. Tem até um pesquisador que vai falar a organização do sem organização. Porque no outro momento você tinha o quê? Você tinha um sindicato dos trabalhadores organizando as coisas, dizendo como ia ser, você tinha os grupos, né, os clubes de trabalhadores que eram responsáveis por atendimento de saúde, pelo lazer, você tinha clube, né, onde as pessoas frequentavam, que tinha podiam acessar um pouco de lazer, piscina, alguma coisa assim. Então, você tem uma unidade ali em torno de alguma coisa. Depois você tem esses movimentos, tem um movimento zapatista, quer dizer, um movimento territorial, que está ligado a um território, onde as pessoas têm uma etnia, tem várias etnias, né? Mas tem um pertencimento ali, tem uma coisa que dá liga. Já no movimento antiglobalização, isso começa a mudar um pouco. Você começa a juntar gente diferente, muito diferente de muitos lugares. E aqui, quando a gente olha hoje, você está juntando gente que não se conhece, que mal concorda. Tanto é que, não sei se vocês lembram, né? Aqui tem a foto de um protesto em Manaus e em cima de um protesto no Rio, né? Aí ali você tem lá, de um lado uma plaquinha, queremos hospitais padrão FIFA, que tinha muito a ver com a vivência do Rio naquele momento, né, de estar se preparando para a Copa e gastando um monte de dinheiro com a Copa e a saúde ruim, a educação ruim, o preço da passagem subindo. Do outro lado, você tem uma plaquinha reclamando do preço da passagem. Quer dizer, você tem tanta coisa ali no meio que é difícil dar uma unidade. É gente demais pensando, às vezes nem concorda, e que estava junto ali naqueles protestos. E isso cria uma dificuldade de como é que essas pessoas se organizam após esse momento, para onde que elas vão, o que elas vão fazer, e depois do protesto, o que acontece?
Então, assim, esse é um tema grande aqui, a gente poderia gastar muito tempo nisso, mas acho que, de forma geral, o que eu queria é dar esse panorama geral para vocês de como que a criatividade e o uso das mídias ele pode ser muito diferente e ele nem sempre foi como é hoje. Pode passar o slide? E aí eu queria aqui um pouco abrir essa discussão para vocês. Não é uma discussão, né? Eu queria que pelo menos que uma ou duas pessoas pudesse comentar alguma coisa do que eu falei. Pode ser uma dúvida, pode ser uma reflexão, pode ser qualquer coisa. Só queria ouvir pelo menos duas pessoas, pode ser? Cri, cri. É, essa parte da comunicação popular, né, professora? Estou indo assimilando aqui que a internet está indo e voltando, a gente só pega as partes assim. Tipo que envolve comunitários, né, como que a gente se comunica para fazer, junto às lideranças, para fazer uma comunicação para outras demais lideranças maiores que a nossa comunidade, que representa, né, a gente. Essa é uma parte da comunicação popular que eu entendi. Muito bom, obrigada, Daniele. Então, como a gente estava vendo, tem várias formas de a gente se comunicar, como a gente indo em protesto, se comunicando por internet, redes sociais, como aquele menino falou, né? Saímos não lembro muito bem, saímos das redes sociais, tipo isso, falando que a gente tem aquele potencial de não só ficar na internet, mas sim a gente fazer um protesto que nós jovens podemos chegar numa conclusão que as pessoas possam entender nós e que também a gente possa ter voz. Era isso, mais ou menos, que eu queria falar. Ótimo. Muito obrigada, Daniele e Elisane. Valeu demais. Quer comentar também, Beltazan? Só mandou o joinha. Tá certo. Pode passar para mim o slide? Eu vou deixar uma questão aqui para vocês irem pensando. Quando eu estiver aí em Manaus, a gente volta a conversar volta a conversar sobre ela. Pode ser? É possível a gente fazer ativismo nessas redes sociais que a gente está fazendo agora, que são de empresas que visam ganhar dinheiro, vender nossos dados. A gente sabe que o Facebook, o Twitter, o Instagram, o YouTube, eles têm donos e esses donos são bilionários. A gente está usando eles muitas vezes para fazer protesto. E não é que está errado, não estou dizendo que está errado, mas é possível esse ativismo nessas redes? Vocês deixem essa pergunta aí que depois a gente vai conversar, ela tomando um cafezinho aí em Manaus. Pode passar para mim. Pronto. Aí a gente acabou de fazer essa visão histórica e eu quero trazer só mais alguns pontos aqui para vocês, que meu tempo já está acabando. O primeiro é a ideia de democratização da comunicação.
Porque toda essa discussão de mediativismo, de comunicação popular, de comunicação comunitária, né? Ela só existe porque a comunicação não é democrática. Porque comunicação é poder, né? Comunicação é você poder dizer que uma coisa é certa, que é errada. Comunicação é você dizer que alguma coisa pode existir ou não. Quando a gente convence parte ou setores da sociedade que a gente pode entrar numa reserva natural e abrir uma estrada dentro dela, a comunicação é imprescindível para que isso aconteça. Setores da sociedade falar o que é bonito, o que é feio, né? Dizer o que corpo serve, que não serve, dizer, né? Então, assim, a comunicação é muito importante. E a gente só está aqui nessa aula agora. A gente só está aqui falando de comunicação, de mediativismo, porque essa comunicação nem todo mundo pode fazer. Porque algumas pessoas dominam essas narrativas gerais da sociedade que diz como a sociedade funciona. A gente pode pensar no exemplo não sei se vocês já viram, aí entre o Jornal Nacional que entra aquela propaganda do agro é pop. Vocês já viram? Aí mostra lá, né? O agro é pop, como se o agronegócio fosse uma coisa maravilhosa, né? E como se ele fosse descolado, jovem e tal. Quem é que comentou aí que era pequena a matéria do Globo Repórter, que era de 3 minutos? 3 minutos na televisão é caríssimo, caríssimo. Então, assim, quando a gente consegue mostrar uma pauta da gente na televisão, é muito caro. Esse anúncio do Agropop, ele entra lá por 5 segundos. E ele passa uma mensagem no horário mais nobre da TV, e aquilo custou muito dinheiro. A gente tem dinheiro para conseguir, às vezes, passar um anúncio aí de como a vida sustentável é importante, como os povos defendem a floresta? Muitas vezes não. Então, é por isso que a gente está discutindo formas alternativas de comunicar, de falar com outras pessoas, de se fortalecer. E essa luta pela democratização da comunicação, ela começa lá atrás. Eu falei com vocês que na década de 80, esses movimentos populares, dentre melhores condições de vida, de saúde, de educação, calçar a rua, ter esgoto, ter terra, ter recurso para plantar, para construir suas casas no campo. Dentre todas essas coisas, uma das lutas foi a democratização da comunicação. Ela apareceu na nossa Constituição, mas até hoje ela não existe. Assim, ela não se efetivou. A gente tem existe o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que é um fórum que foi se constituindo ali na década de 80, e depois, acho que em 95, ele se torna realmente uma organização, ele reúne mais de 500 organizações, em que ele pauta a sociedade brasileira pela democratização da comunicação. Então, por exemplo, uma das grandes lutas que a gente tem, que a gente avançou muito pouco, é regular o setor de comunicação no Brasil. O que significa isso? Significa dizer que a gente tivesse mais rádios, que as rádios comunitárias não fossem criminalizadas, que a gente tivesse programas. Imagina, se a gente tivesse um programa desses comunicadores aqui, na TV do Amazonas, e passasse para todo o Amazonas, um programa de TV feito por vocês. Então, é para que coisas desse tipo possam acontecer que existe essa luta. Esse fórum também promove muitas campanhas que são importantes, por exemplo, nesse momento agora político que a gente passou de muito cerceamento da liberdade, né, dos jornalistas falarem, dos ativistas protestarem, né, a gente aumentou o número de mortes no campo, na floresta. Esse fórum ele lançou uma campanha que chama Calar Jamais, em 2016. Existe uma outra organização também, um coletivo, que também fala muito sobre essa pauta, que chama Intervozes. Então, assim, queria trazer isso aqui rapidamente. A gente precisa falar de democratização da comunicação. Se a gente fizer a comunicação popular sem trazer essa ideia de democratização da comunicação para o centro, a gente está faltando um pouco de sentido para o que a gente está fazendo. Então, a gente precisa pensar que essa estrutura geral da sociedade precisa ter espaço para a gente, que a gente precisa ter voz nela,
E isso de diversas formas. Isso precisa ser uma estrutura grande, feita pelo Estado. O Estado precisa, né, regular isso, que tenha mais emissoras de TV, que a gente tenha recursos para produzir nossos programas, que tenha mais canais educativos, e assim por vai. Que a gente não só possa acessar esses canais, como a gente tenha recursos para produzir conteúdos. Pode passar. Aí aqui também eu trouxe um exemplo para vocês, que chama Amazônia Vox. É um site criado por uma articulação e tal, mas é um site criado por um grupo de jornalistas, e eles têm duas coisas, um banco de fontes e um banco de trabalhadores, né? E o que isso significa? Tipo, muitas vezes, o Brasil, às vezes a comunicação que a gente vê na Globo, ou que a gente vê na Record, muitas vezes é uma comunicação que fala muito do Rio de Janeiro, de São Paulo, e de vez em quando de Minas Gerais. Mas a gente vê, hoje em dia, essa luta está maior, mas a gente vê pouco uma comunicação que fale da Amazônia, que fala do Nordeste brasileiro, que fale ali fale do Pará, do Maranhão, do Norte do Brasil. Não sei se vocês estão acompanhando aquela polêmica agora, desse festival grande de música, aí que eles chamaram de Música do Brasil, e não tem um cantor da Amazônia. Então, assim, não estou falando só dos canais de TV. Você tem um mega festival de música no Brasil e você não tem um cantor da Amazônia? Com tantos cantores, assim, né, tradicionais, novos, contemporâneos, que fazem todo tipo de música. Então, assim, que Brasil é esse que não tem um cantor da Amazônia quando você tem uma música super rica? Então, esse site aqui, ele foi criado pensando nisso. Tem uma frase ali, né, da filha do Chico Mendes que dizem: se forem falar da Amazônia, nos ouçam, temos coisas incríveis para contar. Por que está dizendo isso? Porque é comum contarem histórias da Amazônia sem ouvir alguém da Amazônia. É comum que a gente fale da Amazônia sem nunca ter pisado na Amazônia. Então, eu vou propor também um outro exercício, eu já deixei uma questão para vocês refletirem. Entrem nesse site depois, entre nesse banco de fonte. Fonte é a pessoa que vai dar entrevista para o jornalista, é quem falou para o Caco Barcelos, é quem vai falar com o pesquisador. Pensem em alguém da comunidade de vocês que saiba muito uma coisa. Não precisa ser um conhecimento escolar, não, da escola, nada disso. Pense em alguém, sei lá, minha avó, ela sabe muito, sei lá, alguém falou aí que é indígena. Minha avó, ela sabe a língua indígena do meu povo e nem todo mundo sabe mais. Vá lá e cadastre a sua avó como essa guardiã dessa cultura do seu povo, e só como exercício. Porque é isso, assim, existem pessoas nas nossas comunidades que elas são importantes, que elas têm conhecimentos que ninguém tem. E quem são essas pessoas? Acho que esse é um exercício para vocês pensarem. Eu acho que esse é o primeiro exercício de comunicação para a gente fazer mediativismo, para a gente fazer comunicação popular, comunitária, como vocês quiserem chamar. Tipo, o que tem de relevante de vocês para falar para o mundo? Então, é preciso olhar, valorizar e dizer, as pessoas precisam escutar essa pessoa, as pessoas precisam escutar o meu primo, que entende tudo disso, daquilo, precisa conhecer uma experiência de produção, enfim, de alguma produção de castanha, de manejo de peixe, da minha comunidade, que é incrível, que tem gerado renda. Enfim, o que a gente tem de bom para mostrar para o mundo e que o mundo precisa aprender para a gente. Então, eu deixo isso daí como um exercício da gente pensar essa democratização da comunicação de outra forma também, né? Porque é uma luta muito grande, às vezes inalcançável. Mas qual que é o pedaço que a gente como é que a gente pode se inserir nesse mapa de pessoas que são importantes de serem escutadas? Pode passar. Eu estou quase finalizando aqui. E aí eu vou trazer um outro lado disso, né? Se por um lado a gente fala de democratização da comunicação, por outro, nos últimos tempos, nas últimas eleições, a gente tem falado de desinformação. Lá naquele primeiro exercício que eu falei, onde é que a gente escuta, onde é que a gente acessa a informação, muitas vezes a gente tem acessado, isso não é só, isso é todo mundo, viu? A gente tem acessado informações que a gente não sabe o que é verdade, o que não é. A gente está com dificuldade de saber, né?
o que é verdade, o que não é. Com essa coisa da inteligência artificial, o pessoal cria fotos, né, do Papa de vestido de não sei o que no meio da rua, e a gente não sabe se aquilo é verdade ou mentira. Então, assim, a gente tem que pensar muito, tem que tentar entender muito, assim, essas fontes pelas quais a gente consome informação e duvidar muito. Aí eu trouxe aqui um vídeo que eu não sei se a gente vai conseguir assistir. Se a gente não conseguir, a gente pode depois mandar. Vamos ver se a gente consegue. É de um coletivo da Amazônia. Ó, vai rolar. Ah, não vai sair o áudio. Para sair o áudio, teria que compartilhar com o áudio. Aí teria que fazer o processo todo de novo. Isso. Vamos fazer assim, porque senão a gente vai perder tempo aqui. Bom, esse vídeo é bem legal, é muito bacana, assim, acho que vocês vão gostar muito. Ele é feito por uma campanha que fez o Intervozes e algumas organizações. Esse coletivo que chama Abaeté, deixa eu olhar minha cola aqui. Abaré, Escola de Jornalismo, Rede Ayuri, Esperança Garcia, Pichurum, Isa e Foim. Pode falar, Daniela. Só corrigindo, Rede Wayuri. Rede Wayuri, obrigada. Eu até tinha escutado isso e agora falei errado. Então, eles fizeram essa campanha que é a Amazônia livre de fake news. E aí, esse vídeo fala um pouco sobre isso, né? Sobre essas circulações de informações erradas. Você participa desse coletivo, Daniele? Não, eu não faço parte desse coletivo, mas uma amiga minha, ela faz, eu acho que é duas, que faz do mesmo coletivo que eu de comunicação, mas só que elas fazem parte desse coletivo da rede Wayuri. Eu acho que, se eu não me engano, não estou lembrando o nome delas, mas eu acho que elas fazem parte. Ah, bacana. Pode passar o outro slide? No outro slide eu trago justamente o exemplo deles, que eles têm um podcast muito legal. Não sei se você já escutou, Daniele, mas no Spotify tem todos os episódios. Eu até sugeri um episódio para vocês que fala dessa questão dos guardiões da memória. Porque eu acho que uma coisa importante da gente pensar é quem são as pessoas no território da gente que guardam as memórias. E essas pessoas talvez são aquelas fontes para a gente se inscrever lá no Amazônia Vox, para dizer para os jornalistas quem é que eles têm que entrevistar, quem é que tem que ser ouvido, né? Então, achei que mistura aí. Aí eu trouxe outro exemplo também, que depois as meninas mandam para vocês os vídeos, depois elas mandam esses links, que é o Tapajós de Fato, que é um jornal do Pará. Ele mistura ativismo com jornalistas, assim. As pessoas, algumas são jornalistas, ativistas, outras jornalistas e ativistas. E aí eles têm um canal no TikTok que é bem legal também. E aí eu trouxe 2 exemplos, mas eu sei que aqui tem pessoas que fazem parte de coletivos de comunicação populares, ativistas, e aí eu também deixo para vocês aí comentarem, se vocês quiserem comentar, ou se vocês já apresentaram esses coletivos entre vocês, eu imaginei isso. Mas era um pouco disso que eu tinha para mostrar para vocês. Pode passar o último slide. Eu deixei aí meu e-mail e meu telefone, meu WhatsApp também. Depois, se você quiser compartilhar com eles, Beatriz, vocês fiquem à vontade para me escrever, para me mandar coisas, para me contar coisas. Eu vou ficar muito feliz, assim, da gente se comunicando até Manaus. E é isso. Também estou aqui. As meninas pediram para eu terminar 9h30, porque ainda tem interação aí para ser feita com vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido escutar um pouco do que eu falei, porque eu vi, né, que a internet oscilou muito. Depois a gente pode mandar também esse slide, Beatriz, para eles. Acho que pode ficar à vontade aí. E é isso. Se vocês quiserem comentar alguma coisa agora, como é que você assume, Beatriz, diga aí.
É, bom, aqui no meu território tem diversos aspectos, né? Principalmente a biodiversidade, que eu acho linda e maravilhosa, né? Nosso rio, que é muito maravilhoso também, e entre outros aspectos aí.
A aula da professora, a aula da professora foi bastante interessante, né? Que ela contou da comunicação desde o início, desde 1990 e poucos lá. Ela contou até chegar na era digital, né? Tudo isso vai contribuir. Então, né, falando sobre a evolução da tecnologia, das redes sociais, tipo assim, é meio que engraçado, né, ver a nossa evolução e a evolução dos nossos pais. Falando sobre fake news, né? Tipo, o que eles olham, para ele às vezes é verdade, mas às vezes não é verdade. Aí a gente que somos mais novos, que já entende mais ou menos, a gente vai lá e explica, não é isso, a gente tem que procurar as informações certas. Tipo, aí eu vou lá no Google, vejo mesmo se é a informação certa, ou eu vejo se tem no Jornal Nacional, para eles poderem entender, porque às vezes eles pensam que aquela informação é certa, mas não é. Era isso. Não, eu acho que é isso mesmo, né? Da gente desnaturalizar que a comunicação é assim, ela nem sempre foi feita assim, nossos pais nem sempre entenderam e nem entendem assim. Eu acho que o caso das fake news coloca a gente muito diante disso mesmo, né? E eu acho também que a gente tem uma coisa agora com essa coisa de inteligência artificial, não sei se vocês estão ouvindo falar disso, que a gente, às vezes, a gente mesmo pode ser enganado, né? Mesmo a gente tem uma noção maior do que é fake news, que está trabalhando com isso, né? E, então, acho que são outros desafios, assim, eu acho que essa eleição, por exemplo, vai trazer muito essa coisa da desinformação, manipulação de um vídeo, de imagem, que vai parecer que alguém falou uma coisa e você não sabe se é verdade ou se é mentira. Eu acho que a gente vai sofrer um bocado com isso ainda.
professora, que eu me lembro, né, que eu saio também andando no rio, né, tipo, mas a senhora está falando sobre a seca aí, no passado, na verdade, ano passado para cá, daí minha colega Elisane, que sabe, e tipo, no ano passado a gente teve muita dificuldade, principalmente para a gente sair da comunidade para ir para a cidade, entendeu? O barco não entrava para cá, e a gente andar um bom pedaço, tipo, uma boa distância, né? Horas e horas de rabeta para pegar barco. Então, assim, nesse negócio de fake news, eu não. Que eu saiba, não aconteceu. Não sei se minha colega aí sabe alguma coisa aí. Professora, só para acrescentar aí que o colega falou, né, devido à seca, realmente, né, eu acho que a gente sofreu bastante um pouco, como ele falou, que a gente saía da nossa aldeia, né, para pegar o barco lá na boca, que a gente sempre costuma dizer, né, que é a entrada do nosso rio, e teve sim, eu acho que assim, uma parte de fake news devido à ajuda humanitária, né, vieram alguns recursos e até hoje sempre rola, não sei se é fake, se realmente é verdade por aí, e não chegou até nossa área, né? Então a gente sofreu um pouco com isso aí, sim.
Obrigada, Beatriz. Obrigada a todo mundo também. Valeu demais. Espero estar em breve com vocês lá em Manaus. Tchau, gente. Até mais.